Lei 14.939 e mudanças na comprovação de feriados locais nos recursos. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Aqui eu falo sobre o processo civil raiz. Se você tem interesse, curta, comente esse meu vídeo, compartilhe com quem você conhecer que tiver interesse nessa matéria também. E veja os textos que eu publico no meu site, oscarvalentecardoso.com/blog. Tem mais informações sobre o meu site, sobre os vídeos aqui no YouTube, aqui embaixo desse vídeo, com vídeos, outros vídeos, listas de assuntos de vídeos com assunto semelhante e outras informações que talvez vão te interessar também. A entrada em vigor da Lei 14.939, que é de 31 de julho de 2024, trouxe uma alteração bastante significativa no Código de Processo Civil, especialmente no artigo 1003, que está lá nas normas gerais sobre os recursos no processo civil, com a modificação pela nova lei do parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC. E esse novo dispositivo legal modificado resolve uma controvérsia histórica que surgiu com o próprio CPC de 2015, na redação anterior, na redação originária do parágrafo 6º do artigo 1003, sobre a necessidade de comprovação de feriados locais no momento de interposição de recursos. Isso gerava problemas principalmente na interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, na análise de feriados estaduais ou municipais que pudessem ter ocorrido durante a contagem do prazo para interposição do recurso especial, de agravo em recurso especial, e o recurso fosse interposto no último dia do prazo e que a contagem ou não desse feriado local poderia levar ao reconhecimento, a um julgamento, uma declaração de intempestividade inadequada ou incorreta do recurso. Qual é o problema que foi criado pelo próprio CPC 2015, que agora foi novamente modificado pela Lei 14.939? Na vigência do Código de Processo Civil de 73, o Superior Tribunal de Justiça entendia que essa prova do feriado local poderia ser feita a qualquer tempo, seja na interposição do recurso, seja depois da interposição do recurso, ou mesmo quando o relator deixasse de conhecer o recurso pela intempestividade, o recorrente poderia, na época, interpor o agravo regimental, hoje agravo interno, no CPC de 2015, contra a decisão monocrática, comprovando lá no agravo a existência de feriado local. E nós temos diversas decisões do STJ sobre esse assunto, que eu menciono em um artigo que eu publiquei no meu blog, e o link está aqui embaixo. Esse entendimento do STJ de que a prova do feriado local poderia ser feita a qualquer tempo, inclusive depois da negativa de seguimento do recurso pelo relator, mas é claro, até o agravo interno, que depois essa decisão poderia precluir. Essa compreensão do STJ foi modificada pelo CPC de 2015, na redação original do parágrafo 6º do artigo 1003, que previa que esse feriado local deveria ser comprovado, deveria ser demonstrado no ato de interposição do recurso, ou seja, não, o CPC de 2015 deixou de permitir ao recorrente a prova do feriado local após a interposição do recurso, ou seja, se passou a entender que haveria uma preclusão consumativa. O recorrente deveria provar, se houvesse algum feriado local, né, durante essa contagem do prazo recursal, que esse feriado local deveria ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão e de não conhecimento do recurso pela intempestividade. E o que o STJ fez? A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, em 18 de março de 2016, passou a exigir a prova do feriado local no ato de interposição do recurso, sem nenhuma possibilidade de apresentação da prova em momento posterior. Eu também aqui no artigo que está aqui embaixo do vídeo, eu menciono, eu cito diversos acórdãos do STJ entre 2017 e 2022 sobre esse assunto. Só que esse ônus da parte de comprovar o feriado local até o ato de interposição do recurso sob pena de não conhecimento
levou a diversas questões polêmicas, e a principal delas foi, no STJ também, a discussão sobre a necessidade ou não de comprovação de feriado local na segunda-feira de carnaval, porque a segunda-feira de carnaval não é um feriado nacional, ele é um feriado que acaba sendo declarado ou decidido pelos estados, ou eventualmente a gente tem na Justiça Federal, na Trabalhista, mas por normas locais do tribunal e não é um feriado nacional. E aí o fato de a parte não comprovar ou não juntar um comprovante considerado adequado pelo relator no STJ do feriado local passou a levar ao não conhecimento do recurso por intempestividade, sem possibilidade de apresentação de uma outra prova ou da correção desse problema, dessa falha, mostrando um feriado que efetivamente aconteceu, mas que não foi levado em consideração no STJ por se entender que não havia prova do feriado local no ato de interposição do recurso pela parte. Então, essa exigência rigorosa que passou a haver e a incerteza, principalmente no STJ, sobre qual é o meio de prova documental válido para demonstrar a existência de feriado local, levaram a um formalismo excessivo, e especialmente nos processos eletrônicos, porque essa informação já vai estar disponível para o próprio tribunal de destino do recurso no sistema processual do tribunal de origem na contagem de prazo recursal, com a eventual não inclusão de um dia da semana, de um dia considerado útil, a não inclusão na contagem do prazo, por se tratar de um feriado local, municipal ou estadual, ou declarado ou definido pelo tribunal. E aí, para corrigir essas divergências que surgiram com o próprio CPC 2015, a Lei 14.939 alterou o parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC para prever que o recorrente, em regra, deve comprovar o feriado local no ato de interposição do recurso, mas caso ele não faça, o tribunal, o relator, deve determinar, deve intimar o recorrente para corrigir esse vício formal e comprovar o feriado local, ou, e aí uma regra importante que foi inserida na parte final do parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC, que prevê que o próprio relator pode desconsiderar essa falta de prova do feriado local se a informação já constar do processo eletrônico, que foi o que eu mencionei agora. No sistema processual do Tribunal de Origem, vai constar ali a não inclusão de determinado dia útil entre segunda e sexta-feira na contagem do prazo recursal, por se tratar de um feriado local. Então, o próprio relator pode diretamente verificar nos eventos do processo eletrônico no tribunal de origem se a determinada data ou determinados dias foram ou não incluídos na contagem do prazo recursal e por quê, se há alguma indicação de feriado local, e aí se considera o recurso como tempestivo. Então, em primeiro lugar, o novo texto do parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC mantém a regra de que, em princípio, é ônus do recorrente comprovar a existência de feriado local no ato da interposição do recurso, mas essa regra foi complementada para permitir, ou para determinar que o relator intime um recorrente para comprovar o feriado local, se ele não comprovou com recurso, ou até mesmo ele pode desconsiderar essa exigência se a informação do feriado local estiver no processo eletrônico, na contagem de prazo do recurso, e a partir dessa mudança se pode evitar ou impedir uma rejeição prematura de recursos e nós temos um processo, uma via recursal mais acessível e menos formalista, e aí aplicando uma das normas fundamentais do processo, prevista lá no artigo 4º do CPC, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito, ou seja, se há um recurso para o Tribunal Superior, deve-se privilegiar que esse Tribunal Superior aprecie e analise o recurso no mérito e não deixe de conhecê-lo por alguma questão formal. Então, a entrada em vigor da Lei 14.939, que foi no dia 31 de julho de 2024, deve trazer consequências significativas na prática processual, com uma redução da quantidade de recursos rejeitados
por intempestividade em virtude da falta de comprovação de feriado local, vai trazer mais segurança jurídica, porque vai uniformizar esse procedimento de análise e evitar decisões divergentes sobre a mesma questão, inclusive ao permitir que o próprio relator verifique no sistema processual a contagem do prazo recursal, e também, claro, vai abrir às partes e aos seus advogados essa possibilidade de correção de vício processual, que é também algo que nós temos ao longo de todo o Código de Processo Civil, é um dos poderes e deveres do juiz listados no artigo 139, o de possibilitar a correção de vícios processuais sanáveis para permitir a primazia do julgamento de mérito. Então, nós temos uma maior flexibilidade no juízo de admissibilidade dos recursos para levar, via de regra, ao conhecimento e ao julgamento do mérito dos recursos interpostos, sem deixar de levá-los em conta, de deixar de analisá-los por uma falta de comprovação de um feriado local que existiu, que foi o problema criado pela redação originária do Código de Processo Civil. Se você tem algum comentário a fazer sobre isso, casos julgados, ou quer acrescentar algo nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver interesse também em sugerir algum outro tema, também comente aqui embaixo, que em breve eu volto com mais um vídeo sobre esse e outros assuntos. Até mais!